E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Como será a extensão do estado de emergência? Para determinar a situação, eles vão analisar isso até a semana que vem. Demorará menos de 10 dias para encerrar o período da declaração de estado de emergência nas 11 prefeituras sobre o novo coronavírus. Muitos acreditam que a prorrogação da declaração é inevitável dentro do governo e há planos para prorrogá-los por até 3 semanas, ou até 7 de março. Então já estão dando o prospecto, já estão dando uma ideia do que vai ser a extensão do estado de emergência. Eu vou até ler de novo aqui. Muitos acreditam que a prorrogação da declaração do estado de emergência é inevitável dentro do governo. E há planos para prorrogá-los entre 3 semanas, no caso assim, até final de fevereiro, ou por até um mês, no caso, 7 de março. O governo está a proceder uma análise das áreas-alvo e do período da prorrogação, com vista da prorrogação da declaração, afirmando que a diminuição do número de infectados não é suficiente. E não é mesmo, Todos os dias está na casa dos 1.000, pelo menos em Tóquio. Um alto funcionário do governo disse na manhã do dia 29: "Acho que Tóquio está finalmente conseguindo um efeito", disse ele, dizendo que as medidas estão no meio do caminho, sugerindo que pelo menos o cancelamento de uma área metropolitana, no caso assim, de Tóquio, Saitama, Chiba e Kanagawa, ainda é prematuro. Por outro lado, ele está procurando a possibilidade de retirar algumas áreas. Então, dependendo, não vão ser todas as áreas no estado de emergência. Existe a possibilidade de que Totig seja liberado com antecedência, mas Haiti tem dúvidas. No caso de Haiti, sim, eles estão na dúvida, porque o número de infectados ainda ultrapassa os 200 por dia. E porque eles levam em conta não só o número de infectados por dia, mas os números de leitos disponíveis, tá? O governo propôs um período de prorrogação de 3 semanas, no caso assim, até 28 de fevereiro, ou um mês até 7 de março, ao longo de fevereiro. Então, já fica o prospecto aqui. O canal já traz com antecedência para vocês o prospecto, no caso assim, das datas que vão ser a prorrogação. Caso o governo não mude essa ideia, vai ser isso. O primeiro-ministro Suga indicou aos arredores que não tomará nenhuma decisão precipitada. Ele vai esperar até o último, os 45 minutos do segundo tempo, dizendo: "Vou tomar uma decisão difícil para cancelar ou estender a declaração." Difícil cacete, porque, desculpa o palavreado, porque eles já têm noção, tá? "Então quero tomar uma decisão olhando no último minuto, pronto para ver a situação até o início da semana." Então, praticamente só semana que vem o resultado. Mas, se for olhar por números de leitos, não tem como ele tirar. E outra, eu vou colocar uma coisa aqui para vocês pararem para pensar, de como isso aqui já é de caso pensado, tá? Já foi decidido com antecedência e não é algo de última hora, como está querendo, o Suga está querendo dar a entender. Por quê? Se o consulado brasileiro parou os vistos no dia 26, existe alguma lógica para isso? Sabendo que falta pouco tempo para acabar o estado de emergência aqui no Japão, para o governo japonês abrir as fronteiras de novo? Existe alguma lógica? Não existe. Tá? Por quê? Se não houvesse a extensão do estado de emergência, não haveria necessidade do governo japonês bloquear os vistos da embaixada brasileira para o Japão. Você vê que foi barrado, pararam todos os processos de solicitação de vistos para o Japão. Se eles já estão fazendo isso, porque eles já sabem que eles vão prorrogar um estado de emergência e as fronteiras vão ficar fechadas, que ninguém entra no Japão por enquanto não der uma controlada no coronavírus, principalmente visando as Olimpíadas. Enquanto eles não controlarem isso, fica difícil para eles fazerem as Olimpíadas. Como eu já tinha falado também em outra matéria, que eles já estão pensando até no plano B.
para as Olimpíadas, que é fazer as Olimpíadas sem público nenhum. Só que nisso o Japão não quer, porque não vai haver renda. Porque em uma matéria que eu gravei, né, aqui no canal, saiu na mídia japonesa que o Japão investiu, parece que 25 bilhões de ienes, tá, na preparação das Olimpíadas, entre acomodação, locação dos locais, etc. E se eles fizerem as Olimpíadas com casa cheia, tá, de casa com todo o público, o Japão vai ter uma arrecadação de 90 bilhões. Olha a diferença do valor investido para o lucro que o Japão vai ter. Então você acha que o Japão vai querer fazer as Olimpíadas sem casa cheia? Pelo menos com 50% eles vão querer fazer, para poder resgatar pelo menos o dinheiro que eles investiram. Vocês podem ter certeza disso. Porque esse dinheiro desses 90 bilhões, ainda não pode se esquecer que tem o Comitê Olímpico, que leva uma fatia dele também, né? Porque você acha que o Comitê Olímpico não está querendo dinheiro? Você acha que eles não estão empenhados nisso, falando que vai ter as Olimpíadas, vai ter as Olimpíadas, por quê? Só que a parte das Olimpíadas, no caso do Comitê Olímpico, ele leva mais da parte televisiva. O Japão ficaria com o público, com a parte dos bilhetes, né, com o público físico ali, assistindo os jogos, e no caso o Comitê Olímpico, ele leva uma fatia da transmissão televisiva. Então nessa brincadeira, se não houver público, quem que sai no prejuízo? O Comitê Olímpico ou o Japão? Então dá para vocês terem ideia que o Japão quer controlar isso o mais rápido possível. E você acha que essa barrada nos vistos brasileiros eu vim para cá já não era de caso pensado? Vai falar que é só por causa do coronavírus? Se não tivesse a extensão do estado de emergência, você acha que isso aí não faria lógica? Lógico que faz lógica, porque eles querem controlar isso da melhor maneira possível. Então se eles vão estender o estado de emergência, eles não podem abrir as fronteiras do Japão. Simples, questão de análise. Então você vê que é de caso pensado, mas você vê que determinadas pessoas não pensam assim, né? Acho que é tudo de caso pensado, é tudo, né, não é de caso pensado, é tudo assim de pronto atendimento, como é que se diz? E não é, tá? Os caras já pensam muito antes, da mesma maneira que está ali na reportagem. O governo propôs um período de prorrogação de 3 semanas até 28 de fevereiro ou de um mês até 7 de março. Aí sim faz lógica do governo japonês ter barrado os vistos. Tanto que ele estendeu o prazo das elegibilidades para as pessoas não perderem dinheiro com isso também, porque senão haveria muita perda de dinheiro. Tá certo? Porque geralmente o prazo, o normal da elegibilidade era 3 meses. Só que o governo deu uma estendida agora, nesse caso especial, tá, para 6 meses. Agora vai ficar a dúvida. Daqui para frente vai ficar só nesse caso especial de 6 meses só para agora, ou se vai ser daqui para frente ser válido por 6 meses. Não dá para saber. Então essa é outra dúvida, porque o governo japonês não faz as coisas muito harakiri, tá? Eles não dão as explicações assim muito às claras, como tem parlamentar que está xingando para dedéu, porque eles fazem as regras, eles não colocam as regras às claras, né? Vai fazer o quê? Mas é isso aí, família. Então já sabe, né? Pelo menos no mínimo 3 semanas ou a 1 mês a prorrogação do estado de emergência aqui no Japão. Se eles não mudarem de ideia, se o Suga não der uma mudada de ideia, e não vão ser para todos os estados, tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço e até o próximo vídeo. Até mais.